pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o Samba Talks hoje histórico, onde Pedro Feliz Filizola não dormia há semanas na expectativa dessa conversa, que hoje temos um convidado diferente aqui, um cara especial, porque representa algumas marcas queridas de todos nós, né? E eu trouxe aqui, Filizola, algo que faz parte agora do meu dia a dia, para quem está vendo no YouTube, mas para quem está ouvindo no Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming, estou com uma latinha de Pepsi Black, que para mim é uma revolução. Eu agora aqui em casa é só Pepsi Black, meus amigos chegam aqui, quando eu sirvo a Pepsi Black, todo mundo depois me manda mensagem falando que adora esse refrigerante. Eu sou um apaixonado. Mas vamos lá, Filizola, você quer apresentar o nosso convidado de hoje? Com certeza. Obrigado pela introdução, Augusto. E você tem razão, tá? Hashtag ansioso por esse papo, porque é um cara que tem muito conhecimento e, como você falou, tá à frente de uma marca que é querida e muito consumida, né? Faz parte do dia a dia do brasileiro. E, quiçá, da pessoa que se essa pessoa nos últimos 50 ou 100 anos não ficou em Marte, ela conhece as marcas que o Bruno representa. Então hoje nós estamos aqui com o Bruno Macário, que é diretor de marketing da PepsiCo, que está à frente aí de Pepsi, Doritos, Gatorade, Lay's. Assim, eu sou fã da marca desde sempre, viu, Bruno? Por isso que o Gustavo falou aqui mesmo. É apaixonado. E é verdade. Eu sempre gostei muito, inclusive, da rivalidade contra o concorrente, sempre gostei das estratégias de marketing, da criatividade, e a gente vai explorar um pouquinho mais sobre isso. Lá fora, então, né, Feliz? Onde tem mais possibilidade de brincadeiras entre as marcas, é muito legal, né? É muito massa. É isso aí. Então, Brunão, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme estar aqui com você. Eu e o Gustavo, a gente vai tentar aqui a difícil missão de extrair insights valiosos dessa sua mente brilhante. E a gente queria, como sempre, aqui na introdução do Samba Talks, que você pudesse contar um pouco mais quem é você, de onde você veio, sua experiência, porque a partir disso a gente vai conseguir explorar um pouco mais os assuntos. Pode ser? Pode sim, que legal. Obrigado aí pelo espaço aqui com vocês. Meu nome é Bruno Macário, eu tenho 42 anos, eu sou do interior de São Paulo, eu vim de Piracicaba, vim aqui para estudar e fiquei em São Paulo. Hoje estou trabalhando aqui na PepsiCo, como vocês falando, e dar uma ajudinha aí com vocês para lembrar das marcas. Então, Doritos, Ruffles, Lay's, Cheetos, Fandangos, Cebolitos, Baconzitos, Quaker, Todd, Todinho, Torcida, Fofura, Popcorners, Tostitos, um grande lançamento, novo lançamento aqui da companhia. Então, prazer aqui estar trazendo essa quantidade de sorrisos aí para a vida dos consumidores todos os dias. Ô Bruno, conta pra gente, assim, primeiro, né, na sua função hoje de diretor de marketing da PepsiCo, né, porque a gente, geralmente o consumidor final ali lembra de Pepsi, mas esquece que a PepsiCo é uma companhia, como você trouxe aí, com várias marcas, inclusive, né, lá fora também, né, vende muita coisa que a gente nem imagina, assim, é uma companhia muito grande. Como é que é a sua função? Porque eu imagino que cada marca tem a sua identidade, cada marca tem o seu grupo ali que trabalha focado nessa marca. Essas pessoas respondem para você? Como é que é a sua atuação dentro desse guarda-chuva? Eu faço parte do time de marketing, né? A gente responde por uma CMO, que cuida dos negócios do Brasil e de Latam, que é a Cecília Dias. Eu tenho alguns pares dentro da estrutura, né? Então, hoje eu estou responsável basicamente pelas categorias de batatas, então com as marcas Ruffles e Lay's, e pelas marcas de valor da companhia, que seriam Torcida e Fofura. Então, nosso dia a dia, o que a gente faz, né? A gente busca conversar muito com o consumidor, entender o consumidor, olhar para a gente também como consumidor, né? O que a gente busca no nosso dia a dia, quais são os momentos que a gente pensa na categoria de salgadinhos, como que a gente pode trazer
mais dinamismo para essas categorias, como a gente pode incluir essas categorias em outros momentos de consumo, né? A gente pensa muito em consumir salgadinho no momento de intervalo, durante o dia, né? Ou à noite, à tarde, mas tem né, até vocês comentaram bastante assim sobre como que é essa experiência dessa categoria em outros países. Tem outros países diferentes do Brasil que tem já um consumo mais ampliado. Traz a categoria de batatas, por exemplo, para um consumo junto com comida, ou dá para a gente pensar também no momento de socialização, a gente vai receber em casa, colocar o salgadinho ali como um aperitivo, algo que você serve antes do jantar. Então a gente fica pensando muito sobre isso, assim, como que eu posso facilitar a vida do consumidor, tendo coisas que são gostosas, né, para ele poder comer com a família dele, ou ter um momento dele de descontração, né, de descompressão ali na casa dele, como utilizar, né? Então é muito sobre isso, é muito sobre isso nosso dia a dia. E como que eu vou levar isso pro... Pode falar. Não, então, é muito legal o que você está trazendo, e eu imagino que na era digital, onde a gente tem mais dados, tem mais oportunidade de ouvir o cliente, porque, assim, eu sou formado em marketing, eu e o Filizola, né? Eu sou formado na SPM, e o Filizola aqui em Belo Horizonte, na PUC, né, Filipe? PUC. E na nossa época, o Papa Philip Kotler, ouvir o cliente era muito em cima de pesquisa, né? Pesquisa de mercado, focus groups e tudo mais. Hoje eu acredito que você tenha outras maneiras de ouvir o cliente, ouvindo em redes sociais, ouvindo no Reclame Aqui, dependendo da empresa, ouvindo como é que essas pessoas interagem com as marcas fora do ambiente direto de comunicação com a marca, mas traz um pouco para a gente, assim, você que é um especialista em insights, de dados, você sempre trabalhou, há muito tempo trabalha com isso, como é que você tem usado dados e de onde vocês capturam dados para entender esse comportamento do consumidor, que é muito mais dinâmico, né? Você está trazendo aqui casos do momento. Eu fui do conselho de uma grande varejista, terceira maior varejista de moda aqui do Brasil, e uma das coisas que a gente começou a entender é que a moda, que antigamente ia alguém para Milão ver qual que seria a moda do ano que vem, a moda está no TikTok, né? Com alguém que está vestido e falando, gente, ó, esse vestido agora tá bombando, e a gente não parou, mas mudamos o foco naquele olhar de tendências de Milão, Nova York e outros lugares, e passamos o foco para o negócio que é muito mais dinâmico aqui. Mas eu queria entender do lado de vocês, o que é conversar com o consumidor, o que é ouvir o consumidor nesse mundo digital. A palavra dinâmica, Gustavo, ela é fundamental aí da sua fala, né? Então, dinamismo, velocidade. Hoje a gente quase não usa mais sala de espelho, né? Praticamente, não vou falar nulo, porque talvez tenha um caso, uma necessidade específica ou outra, mas assim, a gente não usa, né? É exatamente por isso que você falou, como o consumidor, ele se comunica de forma muito mais veloz por outros canais, né? Então, sim, a gente está ali constantemente monitorando e olhando as conversas para ver se tem alguma coisa que a gente possa entrar nesse dia a dia do consumidor, hackear esse momento cultural, participar das conversas, dos momentos que surgem, seja para um público mais jovem, né, que se, de uma maneira geral, a população evolui muito no que ela pensa, no que ela consome, no que ela faz. Imagina o público mais jovem, né, que é multitask, é multitela, é multitudo, né, então a gente está sim ali o tempo todo. Tem um outro canal que às vezes as pessoas conectam muito, esse canal de escuta do consumidor, que é o SAC, ou Consumer Experience, que é um outro nome que a gente coloca aqui dentro da PepsiCo, que linka muitas vezes com reclamação, né? Mas não é só sobre reclamação, a gente recebe depoimentos belíssimos de consumidores elogiando os produtos ou dando opiniões. Olha, eu estava consumindo o produto tal, por que vocês não fazem assim? Por que vocês não trocam a embalagem? Por que vocês não adicionam um sabor assim? Então, é muito rico também aí, né? E a gente, né, a gente construiu uma base aqui dentro da PepsiCo. A gente tem aproximadamente 20 milhões de dados de consumidores que a gente foi coletando com consentimento dessas pessoas através de ações de comunicação que a gente fez, ações de promoção, eventos que a gente esteve e teve alguma interação, algum engajamento com essas pessoas.
E sempre que a gente precisa perguntar alguma coisa, ou quer saber uma opinião, ou quer pesquisar alguma coisa, a gente consegue, através dessa base de dados, selecionar. Então, eu quero falar com pessoas que têm esse tipo de hábito. Eu vou lá na base de dados, vejo o que ela consumiu, o que ela comprou, em que momento que ela interagiu comigo, e daí eu vou e chamo essa pessoa para conversar. E a gente pode chamar também de forma tão tecnológica quanto a maioria desses consumidores interagem. Pode ser uma conversa de vídeo no WhatsApp, pode ser uma pesquisa usando algum site interativo que a pessoa responde ali como se fosse um joguinho, ou pode ser uma sala de bate-papo assim, que nem essa nossa, assim, a gente troca uma ideia, meia hora, uma hora, e isso é muito legal, porque faz com que a gente fique mais próximo do consumidor de uma forma muito mais frequente, né? Antigamente as pesquisas de sala de espelho, as mais tradicionais, elas custavam muito dinheiro para a companhia, demoravam muito tempo para processar, agora é tudo instantâneo, né? Então a gente está conversando aqui, nós três, daqui meia hora, uma hora, a gente consegue chegar à conclusão de algumas coisas, né? Então esses são os principais canais hoje de comunicação, de escuta do consumidor, né? Muito legal. No final do dia é tentar romper a barreira dos... Não romper, né? Mas assim, de alguma forma, não ficar refém dos pontos de vendas, né? Porque Isso. é um layer a mais para poder ter conexão com o usuário final. Então, muito legal saber que esse contato direto ele existe, que vocês usam no final do dia para poder melhor moldar as inovações da companhia. Mas falando em inovação, Bruno, eu queria pegar uma outra linha. Eu estava doido para fazer essa pergunta. Porque a Pepsi ela sempre foi muito criativa e até ousada nessas propagandas, né? Eu aqui me lembro, sem sombra de dúvidas, das gladiadoras cantando We Will Rock You, Britney Spears, Pink, etc. Lá na Copa de 2002 teve com os jogadores, se não me engano, Beckham, Ronaldinho Gaúcho. E a minha preferida de todas é da criança que na vending machine, que coloca as cocas no chão para poder alcançar a Pepsi lá em cima. Esse é um clássico e quem já mexeu com marketing alguma vez já viu ela ou já estudou essa propaganda. Só que no final do dia, Bruno, assim, a gente, como marqueteiro, né, também tem meta dura de vendas, né? Então, como que você vê esse paralelo aí? E você acha que o marketing, na sua visão mesmo como profissional gabaritado e que já passou por outras indústrias também, você acha que cada vez mais o marketing tem virado refém de performance ou ainda tem espaço para inovação e branding? Com certeza tem espaço para inovação e branding, Filizola, porque existem muitos estudos que comprovam que essa camada de criatividade, ela potencializa a performance, ela potencializa o quanto a gente consegue vender, o quanto a gente consegue ser escolhido, porque na realidade isso compõe toda uma entrega de valor que a gente dá para as pessoas, para nós mesmos consumidores, né? Então, com certeza, né? Então, a forma como a gente alcança as pessoas, né, não tem que ser dura. A gente tem visto cada vez mais a camada de humor também vindo super, super forte, né? Então, a gente precisa entender o que conecta, né, com aquela marca, com aquele produto, com aquela ocasião. O que o consumidor está buscando naquela ocasião? O que é importante para ele ou para ela? E daí construir uma narrativa, uma peça criativa, um filme ou uma conversa, né? A gente falou muito aqui sobre ser digital, ser rápido. Às vezes não tem nem tempo de fazer um filme, é o tempo de você entrar numa conversa. E tem que entrar de uma forma que o consumidor queira. A gente, como consumidor, eu gosto sempre de colocar a gente na conversa, porque a gente também faz parte desse ecossistema. A gente é impactado por uma quantidade, assim, absurda de informação, né, de tempo. A gente não tem mais paciência. A gente escuta as nossas próprias conversas na velocidade 2, porque não tem a 3, né? Então, é muito importante essa camada. Isso desafia ainda mais o profissional de marketing, porque ainda, além né, das metas que a gente tem de vendas e performance, a gente precisa conseguir entrar na cabeça do consumidor de uma forma, puta, legal, vou dar espaço para a marca, deixa eu ver o que ela está querendo dizer aqui comigo, né? E a gente tem que ser cada vez mais autêntico, né? Autenticidade, além de humor, além de falar o que as pessoas estão realmente buscando naquela ocasião de consumo, você tem que ser autêntico. Não adianta, né, aquela formulazinha, tá todo mundo usando o fulaninho de tal, a fulaninha de tal para comunicar alguma coisa. Não é só um rostinho bonito, né? Entrar na conversa de forma genuína, né? Então, Ruffles fala muito sobre os momentos que os jovens jogam algum tipo de coisa ou assistem um jogo. Então, não adianta eu falar
Ruffles tá aqui para te acompanhar na hora do jogo. Não, você tem que entrar na conversa de uma Boa. forma genuína. E tem vários pontos de contato, né? Às vezes você vai ter que ter uma comunicação mais direta, porque você está num espaço ali que a pessoa está passando uma tela, tem 2 segundos de leitura. Às vezes você está numa tela que daí é um celular, que a pessoa pode interagir. Então você tem uma outra forma de conversar, de estabelecer um diálogo ali. Então, a gente tem que pensar em tudo isso também. E é uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira, né? E acho que a gente vai ganhando isso conforme a gente vai tendo mais maturidade. Existem algumas mensagens que você não consegue passar em 2 linhas, né? Você até precisa decidir o que você quer realmente Verdade. falar, né? Para você poder construir, depois que você construiu, aí você vai e constrói outra coisa, né? Eu lembro no começo da minha carreira, às vezes a gente fazia algumas peças, a gente queria comunicar 3 coisas. Falava assim, não, a gente não vai comunicar nenhuma das 2, 3 coisas bem ao mesmo tempo, né? Boa. Não, muito bom. Ô, Bruno, assim, eu e o Filizola aqui, nosso mundo é muito digital, sempre foi digital, né? De startups, de tecnologia, e a lógica das startups é uma lógica muito de experimentação para produto, né? Como é que você evolui produto? Você evolui experimentando, faz teste AB, faz experimentação e tudo mais, e aí você vai evoluindo. Quando a gente fala de produto físico, outro dia eu até vi o Jeff Bezos falando um negócio interessante. Ele falou, se sua empresa quer ser verdadeiramente inovadora, ela precisa ser uma máquina de experimentação. Você precisa experimentar mais e testar mais hipóteses, porque são várias hipóteses. Será que o consumidor vai gostar? Às vezes a gente acha, e quem está no mercado, conheço o consumidor, não, vai gostar assim, e às vezes dá o seu produto e não é tudo aquilo que a gente imaginava, porque no final é assim que funciona, é uma hipótese. Como é que vocês fazem no dia a dia de vocês para experimentar novos produtos? Né? Porque assim, eu entendo que tem produto, lógico, tem os clássicos, tem os que vão bem nos Estados Unidos, alguns na Europa, outros aqui na América Latina, às vezes sabores diferentes. Né? A gente entrevistou uma vez o João Branco aqui, que era o CMO do McDonald's, e ele falou que o McDonald's teve que fazer algumas customizações para, né, o próprio Mac, né, que se tornou a marca aqui no Brasil, porque viu que as pessoas aqui chamavam o McDonald's de diferente. Na Índia tem outras coisas também e tal. Mas como é que vocês se adaptam à cultura local, à experimentação também de coisas que às vezes não tem o gosto do americano, mas para o brasileiro faz todo sentido, né? Como é que funciona essa lógica de experimentação no mundo de produtos físicos? Legal, super legal essa pergunta, porque conecta, acho que todos os pontos que a gente conversou até agora, né? Primeiro que a gente experimenta sempre estando atento ao que o consumidor está buscando, né? Então foi uma das primeiras perguntas que vocês fizeram para mim. E aí, pensando em produto especificamente, a PepsiCo é uma multinacional, né? Então não é nem só sobre um dos países, né? A gente tem uma rede de trocas muito grandes. Então, a partir do momento que eu entendo que o consumidor ele está buscando, nesse momento, a gente identifica que existe uma tendência grande de momentos pré-jantar ou pré-refeição, né? O que a gente já fez no mundo, né? Nas culturas diferentes, que, né? Os países, na maioria deles, são muito diferentes da forma como o brasileiro está habituado a fazer as refeições. A gente faz muitas refeições ao longo do dia. Muitos países estão acostumados a fazer só um lanche, daí tem uma grande refeição. Então a gente vai trocando, né? Vai pegando esses insights, esses indícios, esses desejos dos consumidores e vai se conectando nas redes, nas comunidades que a gente tem aqui, seja de inovação, seja de produto, seja de marca. Olha, isso aqui funcionou bem aqui, foi dessa forma. Tem sim um tema de sabor que é diferente, né? A intensidade de sabor para o brasileiro é diferente de um país como o México, de um país como os Estados Unidos, de um país como qualquer outro país, né? Então a gente vai calibrando e vai testando, né? E daí tem várias formas de testar, né? A gente pode testar num mercado pequeno, pode testar num canal de varejo específico. Então tem várias formas da gente fazer isso. Inclusive, se a gente chega à conclusão que aquilo é uma necessidade, que tem um potencial que é praticamente o mesmo em todos os canais de venda, né? Seja um canal de proximidade, seja um canal de grande abastecimento, a gente também pode ir grande.
né? E a gente tenta sempre se desafiar a ter essa clareza do que o consumidor, a pessoa quer, né? Para depois a gente desenhar, fazer o desenho do produto. Como que a gente vai chegar para atender aquelas várias ocasiões, que pode passar por tamanho de produto, por sabor, qual marca que vai abarcar vai responder aquela necessidade. E daí vocês falaram bastante perguntaram especificamente sobre o produto, mas a mesma coisa está no DNA do teste de como a gente conversa com o consumidor, né? Dos serviços, das formas como a gente chega na casa ou nos aparelhos das pessoas. A gente também, a PepsiCo realmente tem esse DNA de inovação, de experimentar no sangue, né? Porque a gente também tá o tempo todo com as empresas de tecnologia, de comunicação, o que você tem de novo? Meu consumidor está querendo se comunicar dessa forma, eu tenho esses dados, como que eu junto o meu com o seu para a gente conseguir chegar de uma forma mais nativa ao que vai abrir realmente a porta da conversa, né? Então, tem todas essas camadas de inovar, né? De testar coisas novas. E assim, eu tenho certeza absoluta que o sabor torcida de costelinha com limão foi um teste. Porque não é possível que alguém pensou nisso. Mas alguém acertou em cheio, que é o meu preferido, viu? É trem gostoso, né? Viu, Gusto? Não sei se você já experimentou, mas é o campeão. Bom demais. Tem aqui em casa. E às vezes a gente não precisa nem quebrar a cabeça como marqueteiro, né? Às vezes a resposta tá na janela do lado, né? Só você dar uma ligada ali pro saque. Alguém ligou aí falando de um sabor que tá querendo numa cidade específica ou numa marca específica, a resposta tá lá, né? Exatamente. Muito bom. Bruno, seguinte, tenho certeza que você vive uma coisa que é clássica em empresas desse calibre, que é um desafio de uma empresa global num mercado local. Eu vivi isso na pele, na Doctoralho, que é uma empresa, uma multinacional polonesa que está em 13 países e o Brasil é um dos principais mercados. Então tinha muita diretriz que era global que a gente tinha que acatar aqui. Mas eu usava uma frase, que até eu aprendi com o meu guru Gustavo Caetano, que ele fala que o Brasil é igual ao Vietnã. É muito difícil entrar aqui, porque você tem muita peculiaridade. Você tem penetração de rede social, no caso lá da Doctoralia, que é uma empresa de saúde, você tem SUS, você tem plano de saúde totalmente diferente, comportamento do médico. E assim, eu tenho certeza absoluta que, como você falou, né, os mercados eles têm as suas peculiaridades. Talvez na Índia, Estados Unidos e México, você tem que pôr mais tempero, porque a galera gosta mais disso lá, diferente aqui do Brasil. Então, o que você viu, primeiro, que foi diferente, foi mais difícil você explicar para os gringos daqui. Eu, por exemplo, tinha que se explicar que tinha mais conta de WhatsApp do que pessoa aqui no Brasil. Então, a gente tinha que implementar um canal de comunicação de WhatsApp. Né? Eu precisei implementar na unha porque foi difícil explicar. Falei, então, deixa eu fazer aqui e mostro o resultado primeiro. Mas, enfim, essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é, você tem autonomia local para definir algumas campanhas, posicionamento, ou até algumas estratégias mais ousadas, ou tem que seguir realmente um playbook que vem lá dos Estados Unidos? A gente tem um dos maiores desafios às vezes é explicar para quem é de fora o tamanho do Brasil e quantos países existem dentro de um mesmo país, né? Fazendo um trocadilho, tem muito país que daria para abarcar vários países dentro do nosso país, né? Então, o quanto que tem uma cultura regional diferente. Então, o quanto que o que funciona aqui em São Paulo não funciona num outro estado. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa sentar e mostrar. Se pegar Minas Gerais, né, Bruno? Sim, Minas Gerais, o norte de Minas é de um jeito, o sul de Minas é outro, o Triângulo Mineiro é outro, a região de Belo Horizonte é outra coisa, o sul, assim, é muito diferente dentro de um estado só, né? Agora, imagina para o país. Exatamente, você já deu uma outra funilada. Então, você tem nuances que passam por diferença de sabor de produto, então você vai ter que ajustar, o paladar não vai ser o mesmo para todos os locais do Brasil, a forma como a gente se comunica, o que é culturalmente importante para uma região não tem relevância para outra, então às vezes a maioria das vezes a gente tem que sentar e colocar um capítulo, o Brasil é dividido assim, é assim que a gente pensa, esse tipo de ocasião é mais importante aqui, por isso que a gente está indo com essa marca com mais força aqui, com mais peso de estratégia de vendas num canal determinado. O próprio tamanho do nosso país, né? Você tem que explicar muito como a gente chega
né, na cesta do consumidor, que não é a mesma forma de, né, o mesmo canal de venda ou a mesma estrutura de venda. Né, se às vezes você depende de terceiros, às vezes você consegue fazer uma venda direta, então tem a malha fiscal do país, que é super complexa. Então tem todos esses temas que a gente tem grandes desafios para explicar e para conectar o porquê da nossa estratégia. E a autonomia, sim, a gente tem algumas marcas globais, né, Doritos, Lay's, Cheetos, mas mesmo marcas globais, a gente tem uma certa autonomia, e a PepsiCo é uma empresa que escuta muito porque ela está conectada com o consumidor. Então temos alguma autonomia para ter algum tipo de localização do que vem, seja de sabor, Legal. como vocês mesmos falaram. O próprio lançamento de um sabor que acabou de chegar no mercado, que é o pimenta mexicana, ele tem um grau de picância que é diferente do produto nos Estados Unidos ou no México. Uma comunicação que vem pronta de Lay's, que funciona na Inglaterra, não é exatamente a mesma comunicação que funciona aqui, porque a gente não tem as mesmas referências, né, como povo. Né? Então, sim, a gente tenta manter, obviamente, uma linha criativa ou algum tipo de guardrail para o que a gente vai fazer, até para a gente poder ter uma identidade visual, uma coisa que a gente consiga desenvolver a marca globalmente, que seja reconhecida em qualquer lugar, mas também tem um espaço assim para fazer algum ajuste que faça sentido para o consumidor, para as pessoas, né? Ô Bruno, como é que vocês olham para esse contato com o consumidor, assim, né? Eu vejo que a estratégia direct to consumer, que é a indústria chegar direto no consumidor, ela é cada vez mais forte, mas são poucas as empresas que conseguem fazer isso de maneira eficiente. Eu, por exemplo, sou um consumidor de Pepsi Black aqui, mas nem sei se tem assinatura, se tem jeito de eu comprar direto no site. Eu sempre vou no supermercado aqui do Alphaville e compro. Então, assim, não é muito... Não é algo que o consumidor está acostumado a... Poxa, vou entrar lá no site da Colgate para comprar minha pasta de dente, né? Você já sabe que você vai encontrar isso num determinado lugar. Ao mesmo tempo, por várias vezes eu cheguei no supermercado e não tinha Pepsi Black. Inclusive, eu vou sempre lá no caixa e reclamo. Falo, não tem, né? Eu até acho que é de maldade ali que alguém faz isso, né? Dá aquela escondida porque está vendendo muito bem, deve estar incomodando. Mas eu fico sem. Né? Então, como é que vocês fazem para... É lógico que a estratégia de canais ela é importante, entender o peso e é importante, né? A relevância desse canal na ponta, mas, ao mesmo tempo, dar outras alternativas também para que o consumidor tenha comodidade. E eu acho que essa é uma palavra forte do momento, porque o consumidor quer algo simples. Eu quero clicar e receber aqui em casa, né? A lógica do iFood e outros aplicativos, o próprio Mercado Livre e tal. Eu entro aqui, cliquei, chega aqui em casa e tá tudo certo. Assim, não quero pensar muito, não quero ter muito trabalho, não quero ir em lugar muito longe e tal para buscar o meu produto. Mas eu fico pensando do lado da marca, né? Como que você cria um diálogo, uma relevância para chegar direto no consumidor, como distribuição e como relacionamento também? Essa é uma pergunta muito relevante, né? A digitalização, a importância da digitalização, da gente estar antenado, ela não está só na forma como a gente comunica ou como a gente pesquisa, que foram as conversas que a gente teve no começo aqui do capítulo, né? Isso passa também por como você chega no consumidor, né? Então a PepsiCo tem investido muito nos últimos anos numa estratégia de digitalização de vendas também, né? Como, da mesma forma que a gente pega um dispositivo e a gente consegue acessar um canal de comunicação ou comprar alguma coisa para nós, consumidores, como que um varejo consegue entrar num aplicativo e fazer um pedido e falar assim, ó, Gustavo que é meu freguês aqui, que mora no bairro e vem aqui e pede Pepsi Black e Doritos todos os dias, eu não quero que falte para ele. Então a gente pensa muito sobre como que eu garanto que o varejista vai conseguir também ter o que ele precisa para oferecer para os consumidores ali dele. Então a PepsiCo tem evoluído muito nessa estratégia de digitalização de vendas. Né? Legal, hein? Isso é muito importante. Digitalização do canal, né, Bruno?
do canal. E daí é como Canal. você atende esse Isso. varejista, né? Que pode fazer um pedido direto para a Pepsi, ou ele pode usar essa plataforma para fazer um pedido direto para um distribuidor ou para um outro, uma outra entidade que vai fazer a venda com ele, porque depende do tamanho do varejo, faz a compra direto ou não da gente. Mas é isso que você falou, assim, é a grande escadinha. Pensa que você tem que subir uma escada para chegar na casa de uma nova pessoa, de um novo consumidor, numa ocasião de aperitivo que a gente falou, de pré-jantar, ou de uma ocasião onde eu chamei meus amigos para assistir futebol em casa. Eu tenho que, primeiro, ter um produto que a gente já falou hoje também, que entregue o que ele quer, que entregue sabor, que entregue crocância. Aí depois que eu faço essa proposta de produto, que vai vir no tamanho que ele acha que tem que ter, eu preciso comunicar isso para o consumidor, né? Eu subo outro degrau, o degrau da comunicação. Eu subo mais um degrau, que eu preciso comunicar e preciso entrar numa conversa da forma que o consumidor acha que isso... Não, eu vou escutar o que essa marca tem para me dizer, porque tá aqui, tá de acordo com o que eu quero entregar para os meus amigos na hora que eles chegarem aqui na minha casa. Aí depois que a gente faz todo esse ciclo, se a hora que você decidiu que vai me chamar para assistir futebol lá na sua casa, você chega na onde você costuma fazer compra e você não me acha lá, aí não dá, né? Aí então, você assim, quebra... Você quebra todo o seu esforço, praticamente você pode... Ou Gustavo, e a gente sabe que nós, consumidores, a gente consome, né, um repertório de marcas. A gente é fiel a uma série de marcas. A gente não dá para ser fiel a um item só, né? Até, a menos que o Gustavo fale assim, não, então eu vou pegar meu carro e vou até o outro lugar para achar. Então, é muito importante que a gente tenha essa capilaridade, né? Porque eu consigo me comunicar com você em vários pontos de contato. Então, eu preciso oferecer para você me encontrar e levar para casa em vários pontos que você possa me encontrar. Seja sentado aí, falando comigo, você tá aí no seu celular pedindo alguma coisa aqui para você comer a hora que você estiver assistindo sua série de noite, ou a hora que você vai fazer sua compra mesmo, você me achar na loja que você costuma ir, entendeu? Então, é muito importante essa digitalização. Ela também traz eficiência, ela também traz capilaridade para a gente conseguir, de novo, para a pergunta do Filizola do começo, a gente conseguir linkar com performance, né? Então, beleza, me fiz entender, chamei atenção, o Filizola falou várias campanhas que marcaram, né, a estrutura de memória dele, mas não adianta ele chegar lá e não me ter para ele comprar. Né? Ô Bruno, e eu queria só aprofundar nesse tema, porque ele é muito legal, né? E ele é um grande desafio, assim. Por que ele é um desafio? Porque, como você trouxe, né, o Brasil é muito diferente e o nível do varejista também é diferente. Você tem o cara maior, que tem uma área de compras, que tem um BI, que tem uma estrutura de ERP, que está analisando ali o que está caindo de produto, vou comprar mais e tal. E você tem o cara lá do barzinho de uma cidade do interior que faz o pedido da mão, né? Fala, eu acho que eu preciso comprar tanto, assim. Vocês têm ajudado esse pequeno empreendedor, esse pequeno varejista com dados? Porque outro dia eu estava no Boticário, eles me contaram que hoje, para a franquia na ponta, eles já falam o que seria o pedido ideal para aquela franquia. Porque, é lógico, é o que eu estou falando, o grande vai ter, o Pão de Açúcar vai ter, o Verde Mar vai ter, o Super Nosso vai ter e tal, mas e o pequeno? Né? Que não tem nenhuma planilha, que às vezes faz toda a contabilidade ali do que está faltando, é na mão. Pede mais tanto aqui disso, tanto daquilo. Então, vocês conseguem ajudar esse cara na ponta com tecnologia e dados para falar o que ele poderia, o que deveria ser o pedido dele, não que ele tenha que acatar, né? Mas vocês já ajudam nesse sentido? Sim, é uma jornada, né? Hoje a gente está aumentando cada vez mais a cobertura com essa plataforma de vendas para o varejista ou para o varejinho, como você falou, né? E sim, a gente leva a informação para esse dono ou essa dona de varejo. Olha, veja aqui alguns dados. A categoria de salgadinhos ou a categoria de aperitivos, ela está crescendo desta forma. Na sua loja você não tem esse produto. Se você tiver esse produto, ele vai aumentar o giro nas unidades que você vai vender, porque o consumidor ele vem muito aqui nesse tipo de varejo para fazer uma compra de conveniência e esse produto está ligado a uma ocasião de conveniência. E a propósito, você que é fã de Pepsi Black, se você colocar isso daqui, com certeza, pelo que a gente vê
de comportamento, a gente vai ter, você vai vender este produto que você não tem aqui, Doritos, por exemplo, e vai vender a Pepsi Olha Black junto, isso. que eles porque os consumidores Inclusive na querem isso. região, né, Bruno? Você pode Inclusive na falar em região. volta de você aqui, geralmente esse produto sai muito bem, né? Você tem Geralmente todos os dados, né? temos, e a gente leva isso, ó, geralmente nesse tipo, Incrível. né, nas pessoas que vivem nesse bairro, elas costumam comprar esse tamanho, costumam comprar esse tipo de produto, então a gente consegue dividir e fazer uma sugestão, como você disse, a gente não vai obrigar ninguém a fazer nada, mas você dá a sugestão, olha, por que você não avalia? Né? E tem alguns varejistas que são, nossa, obrigado, porque realmente eu não tinha essa visão, e eles fazem, que nem a gente faz teste, eles também fazem teste. Ah, tá, então eu vou testar isso daqui, deu certo. E agora com essa forma digital é ainda mais fácil, porque também tem gente que como vocês disseram, que por menor que seja, já tem algum certo controle, né? Tem alguma forma de pensar, de observar. Então ele também, quando você dá uma plataforma para essa pessoa que é um empreendedor ou uma empreendedora, ela também pode ver essa pessoa, o que você tem de diferente aqui. E às vezes na plataforma, da mesma forma como eu disse para vocês, às vezes a gente manda quero conversar com o consumidor e entender alguma coisa. Eu mando um joguinho às vezes para ele. Eu também posso colocar nessa plataforma de venda alguma atividade para o empreendedor ou a empreendedora, o varejista ou a varejista olharem, fazerem aqui, entender para que serve aquele produto, e daí ele pode se interessar também em fazer a compra. Então, sim, a gente usa os dados que a gente tem para, né, mostrar como que esse varejista pode crescer, e isso ajuda também para a pergunta que foi feita lá atrás, assim, como que a gente melhora a nossa performance também, né? Porque tem uma questão de você ter uma capilaridade, você chegar em mais pontos de vendas, para você conseguir chegar em mais casas de consumidores, mas também tem uma questão de profundidade de portfólio, né? Nem todos os lugares vai caber tudo, vai ter um espaço limitado para conseguir expor os produtos, então também é importante, se eu tenho uma limitação, o que é, né, os top 3, top 10 que eu preciso ter ali, né? Então isso é super legal. Muito legal. Ô Bruno, falando ainda de comportamento do consumidor, né? Super legal saber que vocês estão indo muito nessa linha e trabalhando com tecnologia e dados para isso. Mas o que a gente tem visto? Que a geração atual, né, ela tem tido características diferentes das passadas. Ou seja, está querendo alimentos mais saudáveis, uma busca por um lifestyle mais equilibrado, mais diferenciado. Tem pesquisas aí que diz que, né, a geração Z já não bebe mais. Como que você tem visto, né, isso? Como que o marketing pode contornar essas objeções ou, de repente, apostar numa ótica de momentos específicos? Porque, assim, a PepsiCo como um todo tem alimentos que se adequam a isso, né? O próprio Gatorade, tem agora a Pepsi Black, mas eu acredito que com batata seja um pouquinho mais desafiador. Então, conta um pouco na sua experiência, como que você, primeiro, enxerga essa tendência e como que vocês têm se adaptado a ela. A gente sempre explica para o consumidor o que a gente tem, o que a gente pode oferecer para esses diversos momentos, né? Então, a gente tem produtos que têm um nível de permissibilidade diferente de outros. Então, por exemplo, eu trabalho com Lay's. Lay's é um produto que tem 3 ingredientes: batata, óleo e sal. Você citou Gatorade. A gente tem Tostitos, que é um salgadinho feito de pipoca. Então, a gente comunica isso para o consumidor, e como que a gente está se preparando cada vez mais para o futuro? Isso também remonta à pergunta que vocês fizeram no passado. Então, a gente está olhando as tendências. O que os consumidores estão falando ou sinalizando que eles querem? Né? E a gente também tem parceiros, né? A gente compra estudos de parceiros grandes, Kantar, Nielsen. Então, a gente tem esses estudos de tendências. Olha, isso aqui está apontando para daqui X anos. A gente também tem uma área de desenvolvimento que é sensacional aqui na Pepsi. Então, a gente coloca isso, conversa com aciona essas áreas. Olha, estão vendo essa tendência para o futuro, o que a gente pode fazer dentro do nosso portfólio? E a gente começa a desenvolver, né? E daí é um processo que demora mais, tem que fazer teste, ver estabilidade de produto e tal. Então a gente vai colocando em perspectiva. Você falou muito bem. Para os momentos que são diferentes, eu tenho estes produtos, e você vai comunicando, olha, para cá você pode usar isso e isso. Boa. E o que eu não tenho, que eu me identifico que pode ser uma oportunidade para mim, eu vou colocar no meu pipeline de inovação, né? Então, vamos ver se isso faz sentido com as marcas que a gente tem, se a gente precisa lançar uma marca diferente, a gente olha também o mercado. Então,
é sobre estar atento ao que o consumidor está pedindo, e o grande segredo do momento, o grande objetivo do momento foi isso que você falou, não é a mesma solução para tudo. Cada momento, nós como consumidores, a gente demanda alguma coisa diferente. Muito legal. Ô Bruno, a gente tem falado muito, e eu tenho certeza que está na agenda né, de várias lideranças aí na PepsiCo, sobre inteligência artificial. E eu acho que o marketing é uma área que tem sido muito beneficiada com a inteligência artificial. Produção de conteúdo, para comunicação mais personalizada, né, em escala, personalização de comunicação. É um negócio complexo e com milhões de consumidores como vocês têm. É mais complexo ainda e você consegue fazer isso só usando poder computacional e inteligência artificial. Mas conta um pouco assim, de como é que vocês têm olhado para isso, se tem iniciativas dentro da PepsiCo Global ou Brasil de IA e como que o marketing está adotando essas ferramentas, vocês já estão testando alguma coisa, já usam para alguma ação específica? O que vocês têm feito aí usando IA, se isso acontece hoje? Isso super acontece, está super na nossa agenda. Hoje mesmo a gente teve um momento para as lideranças falarem desse tema. Não tem como ficar de fora disso, porque faz parte do processo de transformação digital, né? Para a gente conseguir acompanhar as mudanças e atender o que o consumidor está demandando. Então, a gente sempre busca entender como a gente pode trazer isso para dentro do nosso negócio de forma segura, né? De forma ética. Isso é o pilar de tudo. E a gente tem feito bastantes testes, tem usado bastante coisa, a gente tem usado na parte de criatividade, isso que você falou, né, de personalizar. Se eu quero entrar de forma nativa numa conversa como se eu fosse seu amigo, não dá para eu não vou conseguir atender, né, 220 milhões que o Brasil tem de habitantes, eu não vou conseguir atender um formato de comunicação para cada pessoa. Então eu tenho que ter o cérebro humano para dar o gatilho criativo baseado em alguma conversa aí que eu identifico do consumidor que a gente já falou lá atrás. E daí eu tenho que desdobrar isso para o formato que seja, para a especificidade cultural da micro-região do Brasil que seja, e para o dispositivo que essa pessoa vai ver. Então a inteligência artificial ela ajuda a dar a gerar essa conexão, né? Então acho que esse é um grande exemplo. A gente tem usado, tem tido resultados excelentes, cada vez mais nativos nesse sentido, assim. E para performance de negócio também, né? Como que com essa quantidade de informação que a gente tem, que às vezes que a gente compra, que a gente gera, de histórico que a gente tem, eu vou inovar. Vocês fizeram a pergunta lá atrás. Além das referências que eu tenho de outros países, eu tenho coisas que eu já fiz no passado e que em algum momento culturalmente fez sentido, mudou a geração, não faz mais, mas a geração também, as gerações vivem em movimentos pendulares, então, né, as coisas vão e voltam, então eu também posso pegar essas informações, colocar nesse processador de inteligência artificial para ver o que eu consigo extrair de aprendizado para atender melhor um pedido agora no futuro. Então, sim, a gente tem pensado em como agregar. Para essa parte, é verdade, vocês têm muitos dados, né? Isso é interessantíssimo. E aí, Feliz, antes de você entrar, Boa. Ô Bruno, e como é que vocês têm olhado para os influenciadores, né? Você falou muito dessas conversas e eu tenho visto que as marcas têm usado pessoas que falam a língua de um determinado público, né? E falam com mais naturalidade do que às vezes uma marca falaria diretamente, assim. Então, né, várias marcas têm entrado nesse mundo dos influencers e de uma maneira muito positiva, construindo conversas, né, bem relevantes para aquela audiência. Vocês têm usado muito influenciador para as marcas? Como é que vocês trabalham isso aqui no Brasil? Vocês têm um olhar específico para isso ou não? Isso é caso a caso, é pontual ou hoje já faz parte da comunicação? É os dois, é caso a caso e é pontual, e a PepsiCo tem esse olhar de influência e criação, né, de creators e influencers globalmente falando, né, não tem como ficar de fora, né, até mesmo para a gente conseguir atender
entrar nas conversas, né, de forma nativa, a gente também precisa dessas pessoas que fazem parte daquela cultura. Né? Isso ajuda dentro de um pensamento do que você quer comunicar, ele faz parte de de um pedaço da comunicação, né? Então vai ter uma coisa que vai sair de dentro do guarda-chuva da marca, do forno da marca, e daí vai passar pelo Bruno, pelo Gustavo, pelo Pedro, para cada um replicar para a sua rede de contato da forma como faz mais sentido. O que a gente tem olhado com cada vez mais critério, né, é que quando a gente começou a falar lá atrás de influência, era uma coisa, era um universo, que a gente tinha um certo controle. Hoje é um universo que a gente não tem controle, né? Tem uma quantidade de influenciadores e níveis de influenciadores, né? Cada um de nós também é um tipo de influenciador, então a gente precisa tomar muito cuidado como que a gente recruta esses influenciadores, como a gente vê o passado dele para garantir que não tem nenhum conteúdo que fira algum interesse específico de alguém. Então a gente tem ferramentas cada vez mais acuradas em entender com quem que a gente vai abrir esse canal de comunicação para representar a gente, para ser a nossa voz. E a cultura do creator tem cada vez mais tomado espaço, né? A figura do creator, porque é um tipo de profissional que também traz uma entrada na conversa diferente, às vezes, de um influenciador, né? Ele traz ele não só pega um conteúdo e faz ele de uma forma diferente, às vezes ele refaz aquele conteúdo, né? Ele recria aquela mensagem e ele tem uma forma nativa de entrar em outras conversas que é diferente, né? Então a gente também tem colocado bastante essa lupa, né? Esse tempo e essa energia. Tá bom, beleza, vem cá, um parceiro de tecnologia, eu quero amplificar essa mensagem, quais são os recursos que vocês têm que... a gente tem essa célula de criadores de conteúdo, que funciona assim, então a gente às vezes vai lá, passa um dia inteiro, 2 dias, faz uma imersão, leva para a fábrica, leva para um campo de batata, conta um pouco do dia a dia, da onde veio o insight daquela campanha ou daquele produto, conta o que o consumidor, como o consumidor está conversando, como que o consumidor está nos acessando, e daí aquele criador, ele fica uma riqueza, um repertório que é surreal, né? E daí você tem várias entidades criadoras ali que vão criar para públicos diferentes, né? Então, a gente tem apostado muito nisso, tem gastado muito tempo, investido muito tempo para usar essa força da criação e da Bruno, influência. No ano passado eu recebi um prêmio do IBEST, né, de influenciador do ano em tecnologia. E aí fui lá receber o prêmio e tal. E é um negócio muito doido, assim, porque não é muito o meu mundo, por mais que eu seja bem ativo no LinkedIn e um pouco no Instagram, eu não sou um creator. O Felizinho é um creator de marketing, cria conteúdo legal pra caramba. Eu não sou esse cara. Mas cheguei lá, né, fiquei impressionado, assim, porque tinha a premiação de criador de conteúdo de cachorro. Cara, assim, você vai ver, tem gente com 5 milhões, 6 milhões de seguidores de cachorro, e outro bebê. Aí vai a mulher com um bebezinho, ela tem 20 milhões de mães que seguem ela, e ela só dá dicas de bebê. Então, assim, os nichos ficaram muito grandes, né? E cada nicho é uma conversa, porque vários ali que tinham milhões e milhões de seguidores, eu nunca ouvi falar. Cara, realmente, assim, a gente vive, como tinha um professor meu de Stanford que falava, a gente vive numa echo chamber, que é uma câmara de eco onde a gente escuta o que a gente fala de maneira ampliada. E esses influenciadores, como você está falando, nichados, eles entram nas conversas nichadas, né? Porque é isso, a conversa da mãe é uma, a conversa do pai ou mãe de pet é outro, a conversa de quem joga videogame é outro, de quem gosta de futebol é outra, assim, são conversas, são mundos completamente diferentes, né? Fiquei impressionado com essa diversidade e com o tamanho dos nichos. Sim, é muito surreal isso, Gustavo, que você está falando, assim, você pegou 2 exemplos muito bons, assim, tem pessoas que, vamos falar de jogo, né?
tem você que é um jogador profissional, então você fala uma linguagem. Eu preciso de alguém que reproduza o que eu quero falar como marca, que entenda essa linguagem do profissional. Tem gente que só curte ver um joguinho, dar risada, então é outra linguagem. E um outro tema que é muito curioso, que eu vi um dado esses dias, não vou lembrar o número especificamente, mas era um número absurdo, assim. A gente bom, nós devemos ter a mesma idade aqui, nós todos, né? A gente teve uma época que a gente começou a transformação digital, tinha uma professora de português que sempre falava assim, a gente vai assassinando a língua portuguesa. A gente foi começando a fazer as reduções das palavras, começamos a falar com praticamente... Bem que mineiro já faz isso há muito tempo, né? Mas... A gente é bom nisso. Aí veio os pontos de interrogação, as carinhas, os emojis. Agora, essa quantidade de conteúdo que é produzida, os memes, a gente está se comunicando por memes. Vê aí, vocês, quantos memes vocês encaminham para sei lá quantas pessoas vocês têm nas redes sociais. A gente não escreve mais, você só manda um meme e seu amigo, seu parceiro ou sua parceira já entendeu o que você quis dizer com aquilo lá, né? Então a gente está parando de falar praticamente. Isso está super linkado com essa quantidade de conteúdo que é produzida e colocada pra gente e que, né, vem dos criadores, né? E eu acho que o desafio, Bruno, de uma marca desse calibre, como a PepsiCo e todas, né, que orbitam aí o grupo como um todo, é escolher os nichos específicos. Porque não tem um influenciador de bebida e comida, né? Ou até pode ter, né? Às vezes eu estou falando besteira aqui. Mas é isso, às vezes o que fala de mãe vai conectar com uma bebida saudável, às vezes um de lifestyle vai conectar com uma outra coisa. Então, é um desafio maior ainda para você e para o seu time, né? Como escolher no meio desse volume gigantesco para pegar uma ótica que seja relevante e isso potencializar a percepção de marca e depois o consumo. Sim, é exatamente Show. isso. Maravilha. Chegando aqui, Bruno, já no final do nosso papo, acho que foi super legal a gente entender um pouco mais dos bastidores de uma empresa gigante e, como a gente falou no início, certamente muito querida e consumida. A gente tem uma pergunta clássica para a gente poder encerrar aqui, que é você tirando o crachá, sem responsabilidade, tá? Então você não está respondendo aqui pela PepsiCo. Que a gente fique aqui, deixe isso muito claro. O que você enxerga do futuro de A&B, de alimentos e bebidas? Vai ser mais D2C, Direct to Consumer, vai ser mais ecossistema? Acho que você vai ter muito mais criatividade em marketing, ou vai ser mais experiência? Como que você, estando nesse mercado há muito tempo, não só na PepsiCo, mas já tendo passado por outras companhias, certamente você já viu algumas mudanças. Mas o que você espera e o que você enxerga daqui a 10 anos, vamos dizer assim? Nem sei se daqui a 10 anos, mas eu espero que nós, como consumidores, né, a gente quer ter mais facilidade de ter as nossas necessidades supridas, né? Então, a e B está muito conectado com nossas necessidades básicas e de socialização, né? Então, essa tendência de experiências elevadas que vem da comida, a gente não come só para matar a fome e trazer nutrientes para o corpo, né? Então, a gente tem que olhar, né, dentro de alimentos e bebidas, a gente como companhia, a gente tem que olhar como que eu ofereço essas experiências para o consumidor. Então, experiências, sim, tem um papel muito importante. Né? Por isso que a gente acabou de lançar um produto que é o Tostitos, né? Que é um salgadinho de trigo, que ele é para você... A gente faz esse movimento aqui, né? Porque não existe... o nosso termo clássico é o chucha, é o dipá, né? Em inglês. Que é você pegar e servir ali no momento que você está conversando antes de um jantar ou de um almoço, colocar numa guacamole, colocar num molho que você fez. Então, isso é sobre se alimentar, é sobre uma experiência, um negócio legal, você vai servir na sua casa, você não precisa passar o dia inteiro assando o negócio, não, é um produto que já existe, você só fez um molho seu lá, ou até comprou um molho pronto que você gosta. Então, isso é muito importante. E de novo, né, e trazer para esse ambiente que nós vivemos a facilidade, tanto de você encontrar o produto, quanto de você preparar uma coisa legal que esteja conectado com a experiência que você quer ter, seja sozinho, com um grupo de amigos, ou com um parceiro ou uma parceira, entendeu? Então é muito importante, a EB tem um papel muito importante de estar atento a isso, né? Se você ficar só ali no básico trivial, assim, você não vai ter espaço, né? Ô Bruno, você acha que a gente vai ter, ainda nessa linha, tá? Da futurologia aqui, sem responsabilidade, né? Pelo que você fala. Mas o que você trouxe é muito coerente. Mas você acha que a gente vai ter produtos super nichados?
assim, hoje a gente vai para o supermercado, já tem muito assim, né? Coisa vegana, coisa sem açúcar, né? Assim, sabores. Na parte de bebidas tem muito, né? Muita coisa diferente, de empresas novas até novos entrantes, sem ser só dos grandes players, novos entrantes entrando, fazendo coisas de, né? Misturas, ou, né? Chá, por exemplo, nossos amigos aqui da Desinchar, que nicharam e resolveram um problema, criaram solução a partir daquilo e tal. Você acha que a gente vai para esse caminho, assim, de ter coisas super específicas para nichos de mercados bem específicos, ou a gente continua tendo os produtos que atingem massa, né? Assim, muita gente. A gente já foi para esse mercado de nicho, né? Como mundo, né? Como Aham. economia. É óbvio que a gente tem as nossas necessidades básicas, que são atendidas por produtos básicos, mas mesmo os produtos básicos, eles têm uma série de segmentações, né? Você tem um produto que é mais, sem tanto, é mais integral, é sem nenhuma adição de nenhum tipo de sabor ou alguma coisa do gênero. E as pessoas estão. E tem os produtos mais nichados, né? Então você tem a nossa alimentação trivial do dia a dia. E as pessoas estão com necessidades, elas estão se propondo a viver diferente, com experiências diferentes, né? Então as pessoas estão vivendo mais. Então você tem uma necessidade específica. Eu preciso ter mais vitamina, eu preciso ter mais proteína, eu preciso ter mais carboidrato. Tem gente que tem a camada de performance na vida da pessoa ela é muito importante, tá? É um esportista, ou é uma pessoa que trabalha e gosta de fazer esportes, ela precisa ter ali uma dose extra de energia em um produto que ela vai fazer, ou uma pessoa que gosta muito de estudar ou sei lá, uma pessoa que acabou de ter um filho, então trabalha, estuda, tem uma vida social, mas precisa de mais energia. Então você precisa ter esses produtos que atendam essa necessidade, porque a gente foi para aí, né? A gente não vive mais 50 anos, né? A gente está vivendo muito e cada um está vivendo de um jeito, né? A gente nos grandes centros, cada vez mais, com vários tipos de experiências de tribo, de jeito de levar a vida. Talvez os lugares onde a vida seja um pouco menos agitada tenha menos necessidade de algumas coisas, mas mesmo assim, né? A gente está falando de uma economia global. A gente foi para aí, né? A tecnologia entrega lifestyles diferentes, propostas diferentes, então a gente tem que entregar alimentos diferentes, né? Comida diferente, bebida diferente. A gente já está lá. Não tem mais volta, não. Pô, super legal. Que Genial. aula que você deu. Ô, Bruno, fiquei impressionado aqui, saí muito melhor do que entrei, viu, Feliz? Porque aprendi várias coisas, um mercado que é um mercado distante da minha realidade. Eu tenho certeza que para vários varejistas, para várias pessoas que trabalham em indústria, né, em produtos, foi um papo super rico, porque o Bruno trouxe não só uma visão de marketing, mas de dados também, né, Feliz? De dados e de consumidor, né? Consumidor, Porque a gente imagina que acaba sendo muito distante, né, por ter um intermediário. Mas o que o Bruno mostrou é que não, cada vez mais o comportamento e as tendências vêm sendo levados em conta para poder trazer melhorias, inovação, e que essa jornada, eu acho que o principal insight que eu tive aqui é isso: produtos específicos para momentos específicos. Então vai ter espaço para todo mundo. Isso foi muito legal mesmo. E o lado da experiência, Bruno, é algo que eu tenho prestado muita atenção, assim, porque à medida que as coisas têm ficado cada vez mais digitais e a gente cada vez mais conectado, eu, pelo menos aqui em casa, tenho dado mais valor para as experiências, para esses momentos. Ontem eu estava aqui na confraria do meu condomínio, que eu organizo com outros vizinhos aqui, que é esse momento de, gente, vamos conversar, vamos bater papo, né? Esse lado de, pô, vamos ver um jogo de futebol, vamos fazer um churrasco, vamos jantar juntos à mesa, almoçar juntos. Então, a experiência, eu acho que ela vai ter, e você trouxe isso muito bem, vai ter cada vez mais valor. Então, eu Muito. gostei também desse ponto do produto certo, né, Feliz, para o momento certo. Sim. E isso eu acho que vale para muita coisa, né? Vale para vários tipos de indústria, para vários tipos de negócio.
Bruno, obrigado, viu? Foi muito legal ter você por aqui. Que legal, obrigado pelo convite. Querendo explorar mais algum assunto, estamos à disposição aí, será um prazer. Pedro Filizola, gostou do papo? Demais. Estava tão ansioso. Demais. Acho que a gente conseguiu passar por todas as frentes aqui: tecnologia, consumidor, marketing. Então, sem sombra de dúvidas, se a gente aprendeu, a nossa audiência também. E você que está nos ouvindo, não seja marrão. Compartilhe esse episódio com pessoas que precisam saber mais desses conceitos e que com certeza vão aprender com o nosso querido Bruno. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. E até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.